Boas-vindas a todo mundo que está aqui. Eu quero começar falando um pouquinho, gente, sobre a ciência do autocuidado. Porque hoje em dia, né, muito se fala na internet sobre autocuidado, sobre autoestima, sobre a gente ter bons hábitos. E que bom, né, que essas informações estão cada vez mais aí difundidas, né, no nosso meio, na internet. Porém, gente, muitas vezes isso acaba ficando num teor muito superficial. E aí eu quero trazer hoje para vocês a importância da gente realmente se dedicar a ter um tempo de autocuidado, tá? Porque o nosso corpo, muitas vezes, ele vai manifestar aquilo na nossa saúde, né? Aquilo que a gente tá, ele sempre vai, na verdade, manifestar aquilo que a gente está cultivando dentro de nós. Então, o que que acontece? Quando a gente fala sobre beleza, sobre cabelos, né? A Luminous é uma marca muito querida por mim, muito parceira, que eu uso os produtos, inclusive, há muitos anos. Eu amo o cheiro dos produtos da Luminous. Para mim são assim, sem comparações. São realmente muito bons, me agradam muito. Só que a gente não pode olhar só para o externo. E eu sei que muita gente, né, muitas mulheres, especialmente falando aqui, né, eu sei que em grande parte meu público é feminino, eu sei que muitas vezes a gente sofre com queda capilar, né? Ou então os fios ficam finos, ficam quebradiços, ficam opacos, e a gente fala, puxa, por que isso está acontecendo comigo? Será que é o produto que eu estou usando? E aí, muitas vezes, pode acontecer da pessoa focar só nos produtos, né? Só no externo, e não ter resultados satisfatórios. Então, vai ficar com uma sensação de frustração, de desgaste emocional. Porque eu sei que cabelo é uma coisa que mexe muito com a gente, mexe com a nossa autoestima. Então, eu quero trazer para vocês que a primeira coisa, quando a gente fala em queda capilar, o primeiro ponto para a gente observar é sim, a gente está se nutrindo interiormente. Porque muitas vezes a queda de cabelo não é somente pelos seus cuidados capilares, mas é sobre a pressão interna que você tem tido. Então, às vezes, você está levando o mundo nas costas e isso está te sobrecarregando emocionalmente, mentalmente, e aí o seu corpo responde esse estresse com uma queda capilar. Então, não sei, né, se alguém aqui na live está passando por isso, né? Eu percebo, inclusive, na minha vida, quando eu tô mais estressada, eu percebo que os meus cabelos, eles caem um pouquinho mais. É natural, nós mulheres, isso também não sei se todo mundo sabe, porque eu fui descobrir recentemente. É normal a gente ter queda de cabelo. Então, assim, faz parte, né? A gente ter um pouquinho de queda. Então, vai lavar o cabelo, fica um pouquinho ali no ralo, né? Às vezes, quando a gente penteia o cabelo, cai um pouco. Só que, em alguns momentos da nossa vida, e aí falando por mim, eu percebo que quando eu tô mais estressada, quando eu tô com uma sobrecarga emocional alta, eu tenho mais queda capilar. Então, muitas vezes, esse problema, ele é por uma negligência do seu autocuidado interior. Tá bom, amores? Porque o que que acontece? Quando a gente tá muito estressada, o nosso nível de cortisol se eleva, e quando o nosso cortisol está elevado, o nosso corpo, ele entende, ele fica no modo de alerta. E aí, nesse modo de alerta, o corpo entende que não é hora de investir, né, digamos assim, no crescimento. Nossa, gente, tô com calor aqui. Devia ter pego o controle do ar para ficar pertinho de mim. Vou tomando, vou falando e vou... o estranho de ficar assim nos comentários é que eu não consigo ir, né, sentindo. Deixa eu abrir um pouquinho, só pra sentir vocês. E também pra eu fazer umas pausas aqui pra me hidratar, que é importante. Deixa eu abrir um pouquinho aqui. Mas vocês estão entendendo essa relação, amores, do nosso corpo? Então, quando a gente tá estressado, o nível de cortisol sobe. Quando o nosso cortisol sobe, isso significa que a gente está, né, sob o corpo entra nesse modo alerta, e quando o corpo entra nesse mood, né, alerta, ele entende que não é hora de investir no crescimento. Por isso, inclusive, musculação. Para o músculo crescer, a gente precisa o quê? Descansar, precisa dormir bem. E isso vale também para o nosso cabelo, para as unhas. Então, a gente precisa que o nosso corpo entenda que a gente está num ambiente seguro, que a gente está... a gente precisa estar bem, sabe? Para que o nosso cabelo cresça, para que a gente fique com uma pele boa. Então, eu sei que a Luminous, inclusive, tem produtos para isso, né? Para pele, para cabelo, né? Tem umas cápsulazinhas, eu gosto muito tem parece uma balinha, assim, de maçã verde. Gente, aquilo ali é maravilhoso. Eu gosto de comer, porque vai me ajudando na vontade de comer doce, inclusive. Porque é tão boa e não tem açúcar. Então, assim, é perfeito.
Mas é importante trazer essa consciência para vocês, tá bom? Do quanto vale a pena a gente realmente investir no nosso bem-estar interior, porque isso vai impactar diretamente na saúde dos seus fios, tá bom, amores? Então, não sei se vocês já sabiam disso, né? Se vocês tinham já esse entendimento, essa consciência de como funciona, né, o nosso corpo. É claro que eu tô falando, assim, de uma forma muito simplificada, né? Porque é um processo, inclusive, gente, como é maravilhoso estudar, né, a ciência por trás da nossa saúde, do funcionamento do nosso corpo, porque, assim, a gente vê a complexidade do nosso corpo, sabe? E quantas coisas precisam estar bem para que o nosso corpo esteja em funcionamento, né? Para que ele esteja perfeitamente em funcionamento. Tudo precisa estar numa ordem, numa harmonia. E é maravilhoso a gente ver que com tudo é assim, né? Com a nossa vida, às vezes a gente, né, tá numa bagunça alimentar, aí o nosso ambiente fica bagunçado. Então é muito interessante ver quando a gente se aprofunda. Eu gosto muito de estudar, eu amo ler. Eu falo que eu sou uma eterna aprendiz, né? Mas eu sou muito curiosa também, então eu gosto de, sabe, ir a fundo nos assuntos. E quando eu, né, soube que teríamos, que a gente ia conseguir ter esse tempo aqui de live, eu falei, nossa, deixa eu entender melhor o funcionamento, né, dos nossos cabelos, porque eu sei a complexidade, né, da gente ter queda capilar e isso afetar a nossa autoestima, a forma como a gente se olha. E muitas vezes isso acaba até determinando como a gente como a gente acaba se percebendo, sabe? E o nosso valor também não está, né, na nossa imagem. Então eu vou trazer um pouquinho disso também. Mas antes eu queria fazer uma perguntinha para vocês, tá bom? Eu queria saber se vocês já perceberam. Deixa eu ligar aqui os comentários, peraí. Pronto. Eu queria, amores, entender com vocês se vocês já perceberam, né, trazendo um pouquinho dessa questão da ciência e do autocuidado, essa questão do quanto, né, o nosso corpo precisa estar bem para que o nosso cabelo esteja bem também. Eu queria saber se vocês já perceberam alguma vez na vida de vocês essa questão do seu emocional influenciar na sua saúde. Vocês já passaram por algum episódio assim? Me contem aqui nos comentários, que eu vou daí trazer um exemplo meu para vocês. Porque eu, gente, já vivi isso muitas vezes, viu? Eu já vivi isso, aliás, eu até falo, né, que assim, as pessoas que me conhecem, quando cai um pouquinho a minha imunidade, eu já sinto a minha garganta atacar. Só que teve uma fase da minha vida que eu era CLT, e aí, gente, quando você é CLT, você tem que engolir muito sapo, né? Você não pode dizer tudo que você pensa. Então, eu, por muito tempo, fui CLT por quase 2 anos. Não, quase 2 anos, tô doida, por quase 5 anos. E aí, gente, nesse tempo em que eu era CLT, eu tinha que ficar muitas vezes calada quando eu queria falar. E isso começou a afetar diretamente a minha saúde. Então, assim, vira e mexe, eu ficava doente, eu ficava com amidalite, nossa, com alergia de pele, sabe? Com irritação de pele, crises de dermatite. Foi uma fase muito conturbada, até que resolvi sair, né? Mas e assim, eu não imaginava que era isso, sabe? Eu não imaginava que tinha alguma relação. E aí, indo em médicos, né? Eu tenho um médico meu muito querido, assim, que ele é médico homeopata também. E aí foi quando ele falou: Esté, isso está me parecendo um estresse. Seu nível de estresse está alto, então seu cortisol está muito alto, está muito elevado, e isso está afetando a sua saúde, a sua imunidade. E aí eu precisei, né, me cuidar, daí voltei inclusive a fazer balé clássico, que era uma coisa que era um hobby para mim, era uma coisa que me relaxava, ainda, né, ainda amo. Mas só trazendo para vocês um exemplo do quanto realmente, de uma forma mais prática, né, do quanto realmente o nosso emocional pode impactar. Então, às vezes, você tá num relacionamento que, puxa, não tá sendo legal, às vezes você tá ali porque você não consegue sair daquela relação, seja uma amizade, uma relação de trabalho, um namoro. E aí pode ser que isso afete a sua saúde, né, o seu emocional, e isso tá impactando, de repente, no seu cabelo. Então, eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre isso. Olha só, a Patrícia... Que alegria ver você aqui, Paty, uma seguidora mentorada minha que hoje mora lá nos Estados Unidos. Ela disse: quando eu mudei para os Estados Unidos, meu cabelo caía de tufo. Caramba, Paty, porque teve essa mudança, né? Uma mudança, imagina, gente, mudança de país. E eu sei um pouquinho da história da Paty, porque ela é minha mentorada, foi, né, minha mentorada. Então, foi uma mudança, né, Paty? 360 graus, né, na sua vida. Ela não conhecia ninguém lá. Ela foi para fazer um intercâmbio, então a sensação do desconhecido, né? O medo que dá o desconhecido realmente. E aí, olha só, impactava o
cabelo dela começou a cair de tufo. Olha que coisa, gente. A Jé disse, nem imaginava. Pois é, amorei. Que bom, gente, poder estar trazendo isso para vocês, né? Essas informações. Porque o conhecimento, nossa, ele nos liberta, né? A verdade, o conhecimento nos liberta. Então, que bom que vocês já estão aí aprendendo um pouco com essa live aqui. Já está sendo seguido, então, né? Hum. A Lucy Lei diz que está passando por isso agora. É mesmo, amore? Pois então tem que voltar a ser mentorada minha. Olha só, a Jéssica também disse que o dela também cai muito. A Jenny falou, mudar de país realmente impacta muito, passei por isso. É, gente. Pois é, então pode ser, né? Essa questão de queda capilar merece a nossa atenção, porque realmente não é só produto, tá, gente? A gente precisa entender a raiz desse problema e pode sim ser, né, essa questão de um estresse, de uma sobrecarga mental. Às vezes você fala, não, mas emocionalmente eu tô ok, não tô muito estressada, não tô, né, desanimada, mas aí você tá naquela workaholic e aí a sua mente tá muito acelerada e você parece que está tudo bem, mas se você não consegue pausar, você não consegue silenciar, você não consegue entrar num estado de quietude, de contemplação. Isso também pode estar significando, estar expressando um cortisol elevado, tá? Um nível de estresse alto. Então, uma agitação mental pode também influenciar, impactar o seu emocional, tá bom? Olá, Marcos, bem-vindo à live. E olha só, gente, eu achei tão legal isso de que o nosso corpo, olha como o nosso corpo ele é sábio, né? Eu acho isso tão emocionante assim quando eu paro para pensar, porque o nosso corpo ele só floresce, porque lembra que eu falei que a nossa, né, dependendo de como está o nosso organismo, isso impacta no nosso cabelo, na nossa pele, nas nossas unhas. E olha que coisa, já quando nós estamos com o nosso corpo em equilíbrio, ele floresce. O cabelo cresce, o cabelo fica brilhante, fica bonito. Por isso que, para nós mulheres, o cabelo é um símbolo de saúde, de vitalidade, né? Uma mulher que tem um cabelão bonito, você olha e fala, nossa, que mulher bonita, né? Isso mexe com a gente. Isso conta sobre os cuidados da mulher, não é? Quando você vê um cabelo brilhante e tudo mais, você fala, nossa, essa mulher, o que ela usa no cabelo dela? Né? Isso já demonstra um cuidado, um zelo. E aí nosso corpo só floresce quando ele então encontra o quê? Segurança. Porque lembra, quando o cortisol está elevado, o corpo entra no modo alerta, ele acha que não é hora de investir no crescimento, né? Ele fica segurando ali, ele fica tensionado. Mas quando você tem um relaxamento, quando você descansa, a sua vitalidade floresce, né? Tudo em você ganha mais cor, ganha brilho, né? Acaba expressando beleza. E olha que legal, gente, que quando a gente tem isso, né, nos estudos que eu fiz, eu percebi que quando a gente tem segurança emocional, olha que coisa preciosa. A segurança emocional impacta os nossos hormônios e os nossos hormônios impactam a pele, cabelo, as unhas, o ciclo menstrual nosso. Então, olha só que coisa preciosa, como realmente aquilo que a gente está cultivando no nosso interior, olha o peso que tem no nosso exterior. Então, quando a gente fala de beleza da alma, pode parecer uma coisa assim, não é tão importante assim, é besteira, tem mais coisas para fazer. Gente, não negligencie a beleza da alma, porque quanto mais você nutre o teu ser, mais você tem um corpo saudável. Quanto mais você tem um corpo saudável, mais você tem uma imagem que vai expressar isso. Olha que coisa maravilhosa a gente vê como realmente todas as coisas estão conectadas, não é? Até aqui, amores, vocês pegaram bem? Entenderam? Como é que está aí para vocês, né, essa questão de vocês terem um tempo para vocês, de vocês, né, como é que está o cultivo desse lado na vida de vocês? Será que vocês têm, você que está aqui me assistindo, né, você está me ouvindo, você tem dado atenção a beleza da sua alma? Você tem tido tempo de descanso? Você tem tido tempo de cultivar aquilo que vai nutrir o teu ser? Ou será que você só está valorizando o fazer, o ter? Como que tá aí essa relação entre fazer, ter e ser? Me conta aqui.
Ó, gente, eu não falei nada antes, mas agora eu tô pensando aqui, quem quiser pegar aí um caderninho, fazer algumas anotações, porque sei lá, né? Às vezes nesse bate-papo aqui, você tem uns insights. Eu sou assim, eu gosto. Tudo que eu vou ouvir, podcast, um vídeo, ou quando eu tô falando com alguém, às vezes eu coloco até pra gravar, pra depois poder guardar aquilo. E parece que faz assim na minha mente. A Amanda, minha irmãzinha, ela tem 8 anos. Aí às vezes a gente tem umas conversas, aí ela faz. "Puf". Então, quem quiser anotar alguma coisa aí, ó, a Rose tá dando a dica também, né, Rose? Bora anotar. E olha que interessante que eu vou falar agora, gente, que eu fiz até aqui um estudo, porque, como eu falei, né, eu sou super assim, eu amo estudar, me aprofundar nas coisas, eu sou uma pessoa que conversas rasas, relações rasas, superficialidade não faz parte do meu ser, não caminha comigo. Uma mini imersão, Fê, é isso. Se for pra fazer live, tem que ser assim, né? Como eu disse, conversas que edificam. E aí, amores, eu fui me aprofundar um pouquinho, né, sobre essa questão das ritualísticas, né? Eu, particularmente, gosto muito disso. Na minha vida pessoal mesmo, sabe? Eu gosto de ter os meus rituais, assim, de respiração, de oração, de leitura. Na vida, eu carrego muito isso, né? Eu gosto de rituais. Então, tem o meu ritual da beleza, da noite. E aí eu fui buscar o entendimento na neurociência. E olha só o que eu vi, gente, que os rituais eles ativam o nosso sistema nervoso parasimpático, ou seja, pequenos momentos repetidos enviam uma mensagem, gente, de cuidado, né? Enviam uma mensagem para o nosso cérebro de que a gente pode o quê? Relaxar. Olha que coisa interessante. Pela ciência, pela neurociência, foi comprovado que pequenos rituais, rituais de cuidado, ativam no nosso cérebro, liberam, liberam neurotransmissores, que é dopamina e serotonina, que são, que trazem a sensação de bem-estar, e isso causa em nós um relaxamento, isso gera o quê? A segurança emocional. Lembra que a gente tinha falado sobre segurança emocional, fazer florescer a nossa saúde, o nosso cabelo, a nossa pele, a nossa unha? Então, como que a gente vai, né, de uma forma bem intencional, fazer com que o nosso corpo tenha mais saúde? Fazendo rituais, praticando rituais de autocuidado. A gente pode, dessa forma intencional, elevar a nossa saúde e, como que se diz, assim, né, propositar, não, como que fala? Motivar o seu corpo, mas não é essa palavra que eu queria usar. A gente vai estar, assim, incentivando, mas é como se fosse isso, assim, a gente vai estar incentivando o nosso corpo a ter essa segurança emocional através das nossas próprias ações. Vocês conseguiram entender isso? Tô esperando vocês falarem. Será que eu tô com um delayzinho? Vocês estão. Me falam se vocês conseguiram compreender isso, gente. Como a gente pode usar os rituais, né, de autocuidado como uma ferramenta para. Será que seria estimular? Mas seria tipo causar, motivar, sabe? O nosso corpo através dessas. Ah, deu para entender. A Júlia disse que sim. A gente pode falar, olha só, Júlia, olha que legal, a Júlia escreveu assim, como não deixar a comparação das redes sociais afetar a nossa identidade feminina. Eu posso trazer, gente, a gente vai fazer mais lives, tá? Então, esse pode ser um assunto para a próxima live, inclusive, nessa questão das comparações e identidade feminina. Eu acho que isso pode ser um belo de um tópico, hein? Porque isso dá assunto. Que daí eu consigo me aprofundar um pouquinho mais. Mas, Júlia, só para já te dar uma solução, uma saída, né, nesta live, como você não deixar a comparação te afetar? Você primeiro, então, precisa que firmar, saber quem você é, se firmar na sua real identidade. Isso, eu vou chegar nesse lugar. É claro que os rituais, né, eles ajudam a gente nessa parte cognitiva, né? A gente consegue nos estimular o nosso corpo para que a gente tenha essa segurança emocional. Mas, de fato, para a gente enraizar isso, a gente só tem um único lugar, né? Que é em Deus, que é o nosso Criador. Quanto mais a gente se conecta à fonte da criação, que é Deus,
mais a gente se sente o quê? Abastecidas, né? Mais a gente tem essa segurança emocional e a segurança, inclusive, com a vida, né? Porque tudo no mundo é muito passageiro, é tudo muito inconstante, volúvel. Agora, Deus não, Deus ele é um só, né? Ele não muda. Então, a verdadeira segurança, ela está em Deus. E aí é um passo ainda mais profundo, mas vamos por partes, né? Então, primeiro vamos falando do externo, né? Dessa rotina, desses pequenos momentos de autocuidado, porque, gente, eu sei que muitas vezes a gente acaba se deixando de lado por conta da correria do dia a dia, porque todo mundo vive numa correria, né? Não tem como, ainda mais assim, eu sou de São Paulo. Quem é de São Paulo vive num ritmo caótico, né? A gente não mal tem tempo para realmente ter esse tempo contemplativo. Para a gente conseguir ter isso, a gente precisa ser muito o quê? Intencional, porque senão a gente não consegue. Se a gente entra no ritmo do mundo, a gente fica com a cabeça muitíssimo agitada. A gente fica numa aceleração que não tem fim, né? Então, eu queria, né, que vocês pudessem, gente, também pensar sobre isso, né? Como é que está a tua rotina de autocuidado? Você tem se dedicado a isso? Ou será que você tem se sentido sobrecarregada? Será que você tem se sentido cansada? Porque se a gente se abandona, digamos assim, se a gente para de se cuidar, entende que isso, na verdade, é reflexo talvez de uma sobrecarga emocional? Agora também tem o outro lado. Se eu me sinto refém da minha imagem, da minha aparência, isso também é um ponto a ser questionado. Será que eu estou buscando uma validação, uma aprovação externa? Porque se eu acho que a minha segurança está na minha imagem, então eu me importo demais. Isso significa que eu me importo demais com o que as pessoas estão pensando sobre mim. E isso revela o quê? Uma insegurança. Então vocês percebem que a gente precisa sempre notar se a gente está indo para extremos, se a gente está se abandonando, se deixando de lado, se a gente está olhando só para fora, para as pessoas, se a gente está numa agitação onde a gente mal lava o nosso rosto, né, não passa uma maquiagem, não tira os produtos do rosto, se a gente fica com o cabelo sujo, compra qualquer produto lá no mercado para lavar o cabelo, qualquer coisa serve. Será que você tem se deixado de lado, tem se anulado, tem se abandonado mesmo? Talvez seja a hora de você fazer uma pausa e falar, não, eu quero voltar a me cuidar com amor, com zelo, com dedicação. Eu quero sentir amor quando eu olho no espelho. E isso é uma outra pergunta que eu quero trazer aqui para você que está aqui me ouvindo, me assistindo. Quando você se olha no espelho, isso serve para homens e para mulheres, tá? Isso não é só para mulher, não. Você homem que está aqui. Sei que é a minoria, mas também quero falar com vocês. Você que é homem, será que quando você se olha no espelho, você mais se critica, mais vê o que você precisa melhorar, precisa mudar? Ou você consegue, né, se sentir bem, ver os passos que você já deu? E agora nós mulheres que somos muito críticas, eu sei que nós mulheres, infelizmente, temos esse lado, né, de sermos bem críticas, perfeccionistas. A maioria das mulheres são perfeccionistas. E aí, será que quando você se olha no espelho, você consegue se elogiar? Você se acolhe? Ou você só se critica? Ou você só olha para os seus defeitos? Você só olha para a raiz do seu cabelo que está aparecendo demais, ou para o quanto ele está seco, sem movimento, ou para o quanto a sua pele está com os poros abertos. Enfim, como é essa sua relação com o espelho hoje? E eu trago isso, gente, porque a questão de identidade, ela é essencial quando a gente fala de beleza, tá bom? E um ponto só que eu quero trazer aqui para vocês sobre a questão que eu falei, né, da nossa rotina de autocuidado, de você realmente usar produtos bons, né? Você ter um tempinho de leitura, de devocional. Eu vou trazer para vocês aqui o meu melhor amigo dos últimos meses. Eu já vou falar sobre isso. Mas eu quero, antes, que vocês façam essas perguntas, porque eu quero realmente que vocês saiam dessa live com reflexões, né? Para que não seja só um bate-papo, mas que realmente essa live ela seja uma direção para você. Você saia daqui já tendo um caminho para amanhã fazer algo diferente, sabe? Você se olhar no espelho e se enxergar de uma maneira diferente. Porque, olha, de verdade, falo isso de todo o meu coração. Se a sua relação com você mesma é uma relação de paz,
de harmonia. Não é que você vai estar sempre um astral assim 100%, claro que não. Nós todos temos, né, altos e baixos na vida, nos nossos dias. A gente às vezes acorda de um jeito e vai dormir de outro. Quantas nuances de sentimentos a gente tem ao longo de um dia? Então isso é normal, isso faz parte da nossa humanidade. Mas o que eu quero dizer é, se você intencionalmente se olha no espelho e busca reconhecer a beleza que já existe em você, a beleza que Deus te concedeu, isso afeta completamente o seu dia, as suas relações, a sua relação com o seu trabalho, a sua relação com os seus problemas, porque todo mundo vai ter problema, o dia de todo mundo é cheio de imprevistos, mas como você lida com eles, isso depende da sua relação com você mesma, do quanto você está lembrada de que a sua vida existe um propósito por trás de você estar aqui neste mundo. Deus te fez com um propósito. Então, quando você começa a se olhar no espelho de uma maneira diferente, tendo essa consciência de que a minha vida tem valor, existe um propósito pelo qual eu estou aqui, eu não vou simplesmente ficar olhando os meus defeitos, me criticando. Não, eu vou me acolher, eu vou buscar reconhecer a beleza em mim. Que beleza é essa? Não sei. Mas Deus, me ajuda. E você pode fazer essa oração. Meu Deus, me ajuda. Me ajuda a enxergar aquilo que o Senhor colocou já em mim. Me ajuda a ver as pessoas e a mim mesma com os teus olhos. Quando a gente tem essa intenção, tudo muda, gente. Eu garanto pra vocês, tá bom? Porque beleza sem identidade gera insegurança. Ao mesmo passo que identidade sem cuidado gera negligência. Então a gente precisa ter a nossa identidade bem firmada, a gente precisa se lembrar que a nossa vida ela tem valor por si só, não é sobre o que você faz, não é sobre a sua imagem, a sua vida ela tem um propósito. Deus te fez. Você está aqui porque Deus te quer aqui. Então existe um propósito para você. E você cuidar de você é você não ser negligente com aquilo que Deus te entregou, que é a sua saúde, que é a sua vida. Então, guardem isso. Beleza sem identidade gera insegurança. Você ficar à mercê do que as pessoas vão falar e vão pensar vai te deixar extremamente insegura, porque você não vai conseguir agradar gregos e troianos. É impossível. Gente, gosto é muito pessoal. Sempre vai ter quem ama e quem odeia. E não tem a ver com você. Tem a ver com a própria pessoa, com os gostos dela, com os valores dela, com o olhar, a percepção dela sobre a vida. Então, por isso que você precisa ter a sua identidade bem firmada. Quem eu sou? Tá? E identidade sem cuidado é negligência. Porque se você sabe quem você sabe que Deus te vê com valor, que você é bela aos olhos de Deus, e você não se cuida, você se trata de qualquer jeito, você não tá nem aí para sua saúde, você não cultiva o seu espírito, né? Você não busca se nutrir espiritualmente, que vai nos dar essa disposição e essa segurança emocional, mental. Se você não cuida do seu corpo como um templo que Deus te concedeu, você está sendo negligente. Me desculpa falar isso assim, mas eu preciso ser sincera, né? O meu compromisso é com a verdade. Então eu preciso dar esse puxãozinho de orelha, né? Exortar com amor, como dizem. Nós não podemos negligenciar aquilo que Deus nos deu. A vida, a saúde, é um presente estarmos vivos a cada novo dia. Você estar aqui me ouvindo, enxergando, isso é um presente, gente, já é um milagre de Deus. Tá? Então, só recapitulando, quando a gente tem um ritual de autocuidado, isso pela neurociência, tá? Isso vai gerar em nós mais clareza mental, organização emocional. A gente consegue ficar com tudo mais organizado realmente dentro de nós. Quando a gente tem esses pequenos rituais de autocuidado. Eu falo isso, gente, esse autocuidado de fora para dentro como de dentro para fora, tá bom? Além disso, ensinamento maravilhoso, abençoador. Ai, que bênção, Vivian, que bom ler isso. Que bom, amores, que vocês estão gostando, que está fazendo sentido para vocês. Quando a mulher se compara o tempo todo, o que ela está buscando no fundo? Aprovação. Ela não está com uma identidade bem firmada, né? Então ela fica precisando o quê? Da validação das outras pessoas. Então quando ela se compara, você percebe, Júlia, que quando você está se comparando com uma outra pessoa, você está colocando o seu valor e o valor dela naquilo que os seus olhos estão vendo. Ah, ela é boa porque ela faz isso assim e assado. Mas isso é o seu julgamento do que é bom. Isso é o seu julgamento do que é belo, do que é perfeito, do que é o melhor.
Então, todas as vezes que a nossa segurança, que a nossa admiração está estritamente no externo, a gente vai se sentir mal, tá? Porque cada pessoa tem um propósito diferente, tá? Tem uma missão diferente. Na verdade, aí eu posso até também trazer numa outra live aí algo mais pessoal meu, né? Sobre propósito, missão. Eu entendo como coisas diferentes, né? Talvez um propósito todos nós tenhamos um só, mas missão de vida, cada pessoa tem uma missão diferente. Por isso que Deus nos fez diferentes. Não vai tentar você querer falar igual a mim, você não vai conseguir, porque eu, Stephanie, tenho o meu jeito específico de falar, de ser, de me arrumar. Então, você se comparar comigo é injusto com você. E aí percebe que você vai ficar olhando para o externo, para mim, se comparando, se colocando para baixo, enquanto Deus te fez de uma maneira única, maravilhosamente única. Então, se você focasse mais em descobrir aquilo que Deus colocou em você, de único, de especial, com certeza, você percebe que você ia fazer uma mudança de tirar os olhos do externo e colocar os olhos aqui, no seu interno. E aí, eu creio totalmente nisso, tá, gente? Que toda pergunta que a gente faz a Deus, toda a busca por respostas, Deus concede a nós. Então, uma vez que você faz perguntas, Deus te responde. Né? Tem uma passagem bíblica que fala muito sobre isso, né? Que Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei e cearei contigo. Se não me engano, está em Apocalipse. Então, assim, Jesus, eu falo que ele é um gentleman. Ele bate na porta, ele não arromba a porta. Né? Então, ele faz o convite. Se a gente permite que ele entre no nosso coração, ele vai trazendo esse florescimento, ele dança conosco. A dança, o que ela passa, né? Quando a gente fala em dança, é uma leveza, uma fluidez. Então, quando a gente aceita, né, o convite de Deus para a gente se voltar a Ele, para a gente buscar quem nós somos nele, Ele concede a nós as respostas que acalmam a nossa mente, que tranquilizam a nossa alma e que nos fazem realmente florescer. Tá bom, amor? Eu te respondi, Júlia? Conseguiu entender a relação sobre se comparar e ficar com foco só no externo e o quanto isso diz sobre você estar esquecida da sua identidade? Me conta aqui, só para eu poder seguir. Acho que tá com um pouquinho de delay, né? Porque eu tá demorando um pouquinho para aparecer aqui os comentários. Sim, entendido. Ótimo, Júlia. Que bom. Então, amores, seguindo aqui, eu quero trazer para vocês também, né, uma outra coisa muitíssimo importante, que é os rituais, né, para você realmente poder fazer isso que eu estou falando, você conseguir ser bem intencional, né, e ajudar o seu corpo aí a liberar neurotransmissores que vão te trazer mais bem-estar, como, né, liberação de dopamina, serotonina através de cuidados, né, através do autocuidado, através de rituais de autocuidado, você precisa o quê? De constância. Nada funciona sem ter constância. Constância e disciplina, certo? Concordam? Se você não tiver constância, faz um dia, fica 5 dias sem fazer, aí faz 3 dias, aí fica mais um mês sem fazer. Seu corpo não vai entender nada. Então você precisa entrar numa constância de se cuidar, se nutrir, de descansar, de conseguir relaxar, ainda que em meio à adversidade, você buscar ferramentas para você conseguir ter essa. Tive um dia estressante? Opa, peraí. Antes de dormir, eu não vou me permitir dormir com a mente acelerada desse jeito. Senão eu não vou nem conseguir dormir, né? Vou ter insônia. Ou acordou, ao invés de já ficar resolvendo BO, calma. Antes das minhas primícias. Antes de qualquer coisa, eu vou ter o meu ritual de autocuidado, nutrir a minha mente e meu coração daquilo que vai o quê? Me elevar e me preparar para o meu dia. E aí, gente, que entra o quê? O meu devocional aqui, ó. O devocional da Luminous, Desperte a Sua Luz e Propósito. Esse devocional, gente, maravilhoso, tá? Que eu, sim, já tem meses já que eu tenho lido ele, que eu tenho feito ele, até para viagens, quando eu vou, eu sempre levo. Porque, inclusive, eu gosto muito de coisas físicas, né? Assim, acho que faz toda a diferença você poder pegar, sabe? Ter em mãos. E ele, gente, tem sido, assim, meu companheiro, melhor amigo, porque ele me dá um norte, sabe? E o mais interessante desse devocional, olha só que legal, propósito, sem contar nas imagens, né? Só de verdade, ó, juro pra vocês aqui, viu? Só de eu abrir, às vezes, e cair em imagens, as imagens desse devocional, já relaxa a gente.
já traz um aconchego, traz um acolhimento, sabe? Eu abri até, inclusive, nessa página que eu tinha aberto, até tinha postado no meu story, no meu Instagram, que é Esté Moia. Depois a gente deixa marcado aqui. Olha isso, gente. Essa imagem já traz um conforto para nós automaticamente. Então, o que eu quero trazer? Eu acho muito legal que nesse devocional a gente tem uma mensagem que vai nos ajudar a preparar o território da nossa mente, porque tudo, gente, é sobre narrativas. Quais são as narrativas que você tem construído sobre você mesma? Porque identidade tem muito a ver com isso também, como você se enxerga. Sabe aquela coisa? Eu vou trazer um exemplo. Sabe aquela coisa quando alguém te elogia e você, ao invés de simplesmente receber o elogio, você fala, ai não, alguém fala assim, Stephanie, nossa, como você tá bonita hoje, Stephanie. Aí eu falo, ai não, imagina, me arrumei tão rápido, ai não, tô tão inchada. Nossa, eu ando, ai, abusando de queijos, tô muito inchada. Nossa, mas obrigada, viu? Que fala isso? Simplesmente agradeça, receba o elogio. Qual a dificuldade em falar? Muito obrigada. Pronto. É ou não é? Às vezes a gente tem dificuldade em simplesmente receber. E isso diz muito sobre a nossa identidade, isso diz muito sobre as narrativas que a gente tem cultivado sobre nós mesmos. Porque a gente acha que receber é achar que é snob. Pois é, isso é um equívoco. Isso é o que você tem contado para você. Talvez você tenha ouvido isso e você guardou essa informação e você criou essa narrativa. Você enraizou essa narrativa de que quem apenas recebe e agradece é uma pessoa arrogante. Mas isso é uma mentira, né? Isso não é verdade. Então é muito importante que a gente consiga se nutrir a nossa mente com pensamentos positivos, né? Com pensamentos que vão realmente nos fortalecer, nos edificar, que vão nos. Eu sinto que esse devocional, né, Desperte a Luz e Propósito, ele traz clareza para minha mente, sabe? Ele me ajuda, inclusive, a organizar melhor, né? Por exemplo, às vezes eu acordo e falo, nossa, o que eu vou ler hoje, né? Qual a leitura bíblica que eu vou fazer hoje no meu devocional? Terminei de ler o livro, vamos supor, terminei de ler o livro de Mateus, mas não sinto de dar continuidade no próximo livro. O que será que eu leio na Bíblia? Daí eu vou lá, abro meu devocional e sempre vai ter uma mensagem bíblica e tem uma mensagem, por exemplo, olha só, gente, eu juro que eu não li o que estava escrito aqui, e eu dei o exemplo do receber, e está escrito, receba amor sem medo. Meu Deus, eu acho que alguém tá precisando, ó, aprender a receber amor sem medo, viu? Não foi ao acaso isso aqui. E de verdade, a hora que eu trouxe meu exemplo, eu não tinha lido que esse era o título da mensagem. Que coisa mais linda, gente. Mas eu quero, olha só, olha que coisa maravilhosa. Então aqui a gente tem uma mensagem para você se inspirar no seu dia, vai te dar já uma direção, um norte para o seu dia. Aí tem uma passagem bíblica também, que você daí pode abrir na sua Bíblia online, né? Eu, por exemplo, sou cristã, então eu gosto muito de fazer leituras bíblicas também todos os dias, né? Eu creio muito na Bíblia, na palavra, que é realmente a palavra de Deus, e hoje é a bússola da minha vida. Então é muito legal, porque já tem aqui uma passagem que é isso, Jesuscidências, é isso mesmo, Fê, que tem a ver com este tema. Então vocês percebem como te dá uma estrutura, te dá uma direção para o seu dia? E aí, além disso, tem um exercício prático para você fazer. Olha só o exercício, por exemplo, dessa mensagem, né? Receba amor sem medo. Escreva algo que te impede de receber amor. Anote uma verdade bíblica sobre o amor de Deus. Ore sobre isso. Então, por exemplo, eu lembrei aqui do Salmo 23, né? Que diz que bondade e fidelidade, é isso? Bondade e fidelidade certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, não é isso? São os últimos versículos ali do Salmo 23. Mas, por exemplo, é uma verdade bíblica sobre o amor de Deus. O amor de Deus, ele é leal. A bondade dele me seguirá todos os dias da minha vida. A bondade de Deus me seguirá todos os dias da minha vida. Todos os dias. Então é todos os dias. Não é num dia sim, num dia não, num dia bom. Não, em todos os dias. A bondade de Deus me seguirá. Então, assim, é muito lindo isso, sabe, gente? A gente ter realmente essa prática, né? De fazer uma leitura, de fazer um exercício, de você escrever. A gente hoje em dia tá perdendo muito essa prática da escrita. E outro dia eu vi um estudo, eu até mandei pro meu namorado, que eu vi um estudo que fala sobre, acho que fizeram é o Salmo 23.
os últimos versículos ali que fala isso, eu acho. Bondade e fidelidade certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu acho que é uma coisa assim. É uma pesquisa, gente, que eu vi sobre os japoneses, se eu não me engano, sobre a questão da memória, sabe? Que eles, um povo que tem uma memória assim excelente e aí nessa pesquisa que fizeram viram que eles têm muito hábito da escrita, de verdade, você pegar papel e caneta e escrever, que isso gera várias coisas no seu cérebro que favorecem você ter uma memória melhor. Então, assim, eu acho excelente essa questão do devocional da Luminous ter um exercício, até porque a gente aprende melhor também, né? A gente parece que a mensagem acaba impregnando realmente dentro de nós, sabe? Acaba ficando mais fácil a gente lembrar ao longo do dia, né? Nossa, hoje é um dia para eu aceitar receber o amor de Deus. Deus, me ajuda porque hoje está difícil, mas me ajuda a me lembrar do teu amor. Eu quero receber isso, eu quero sentir isso no meu coração. Abre meu coração para receber o teu amor. Ah, obrigada, Fê. O Fê me mandou aqui, ó, gente, eu vou ler para vocês. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Então eu falei certinho, você vai confundir fidelidade com misericórdia. Olha só, gente, que coisa mais linda. Então essa é uma verdade sobre nós. Isso é uma verdade para todos aqueles que creem em Deus. Então você já poderia escrever aqui, ó, abrindo o coração. Anote uma verdade bíblica sobre o amor de Deus. Você poderia escrever essa passagem, esse versículo, né? E aí ainda tem, gente, o quê? Ó, uma oração. Tá até grifadinho aqui. E essa oração certamente vai já te elevar, vai te preparar para você seguir o seu dia. Olha, de verdade, a diferença que faz você ter um devocional assim, e eu não, assim, de verdade, gente, eu não conheci, antes desse devocional da Luminous, eu não conhecia um devocional que tivesse, né, esses 3 pilares, assim, da mensagem, que nos ajuda o quê? A ter uma narrativa positiva sobre nós mesmas, né? Então, é um devocional que vai nos fortalecer em identidade, te ajuda a você realmente ter uma autoimagem mais positiva, e se você fizer isso, tudo em você vai fluir melhor, né? A sua saúde, o seu cabelo, as suas relações, porque aquela pessoa que tá, né, se vê de uma forma diminuta, de uma forma negativa, provavelmente ela vai ter aquele olhar triste, ela vai falar de coisas pesadas, ela vai ser aquela pessoa que tem uma energia pesada. E isso vai impactar na vida dessa pessoa. Não tem como, gente. Então, nesse devocional, você tem o pilar da direção, que é a mensagem do dia, te entrega uma verdade bíblica, e a verdade liberta. Na verdade, nos ajuda a construirmos uma narrativa sobre nós que realmente seja aquilo que Deus diz a nosso respeito, e não o que a gente diz sobre nós, e nem o que dizem, o que as pessoas dizem sobre nós. E nos ajudam, e também tem um terceiro pilar, que é o quê? A prática, que são esses exercícios diários, né? Além da oração, que também acaba sendo, faz parte da direção. Então, eu acho ele muito completo mesmo. E eu não sei se todo mundo que está aqui nessa live se já conhecia esse devocional, Desperte a Luz e Propósito da Luminous, mas vocês precisam conhecer, gente, de verdade, vale a pena, porque, assim, você pode fazer também de forma aleatória, pode abrir. Uma coisa que eu particularmente faço também, tá? Nem sempre eu... Olha que linda, gente, essa imagem. Olha só que coisa maravilhosa. Muitas vezes eu não sigo página por página, tá vendo? Eu gosto muitas vezes de abrir de uma forma meio aleatória, cada dia, né? Abrir e ver qual é a mensagem que vai falar que hoje Deus, né? Que o Espírito Santo de Deus reservou para mim. Aí eu abro e aí, né? Eu abro o devocional e eu vou encontrar, né, a mensagem com a passagem bíblica, com o exercício prático e com a oração. Sempre vai ter essa estrutura, tá bom? De mensagem, exercício e oração. Então, vocês percebem, ó, 3, né, trabalha com, digamos assim, 3 pilares, né, que é o mental, o emocional e o físico também, né, porque a gente consegue aqui ter tanto, né, esse estímulo mental de pensamentos, como também o estímulo emocional e o estímulo prático de você, de fato, né, escrever ali, fazer um exercício. Tem uns exercícios que eu já fiz, que é para desapego, sabe? Sobre recomeço, sobre a gente se relembrar das bênçãos que a gente já viveu. Então, eu já fiz também um exercício, não lembro qual era a mensagem, mas que
tinha a ver com isso, sabe? Eu escrevi as bênçãos que eu já tinha recebido e eu falo, puxa, é verdade, né? Se Deus me amparou lá atrás, como que ele vai me desamparar agora? Isso não era verdade. Isso eram pensamentos mentirosos, equivocados. Não vou dar voz para esses pensamentos, porque a verdade está nisso que tá aqui. Esse foi um lembrete maravilhoso pro meu dia. Eu falando comigo mesma, né? Então, de verdade, gente, eu tenho certeza que esse devocional, ele vai ajudar vocês a conseguirem manter essa constância, a terem essa direção para o dia de vocês. Nunca vi devocional. Esse livro é para o ano todo? Sim, amore, é para o ano todo. Ah, não, minto, não é para o ano todo, não, me equivoquei. São 90 dias, são 3 meses. É isso mesmo, William, Rose? Mas, ó, eu já tô aqui profetizando, já tô aqui me inspirando e dizendo que vai ter um pro ano todo. Eu acho que poderia ter um pro ano todo, viu? Eu assino embaixo dessa ideia. Seria maravilhoso, hein? Mas a princípio são 90 dias. Isso, são 90 dias, tá? Então, inclusive, amores, essa é a primeira live que nós fazemos aqui. Eu queria apresentar para vocês, né, esse devocional e contar um pouquinho, né, dessa relação sobre ciência, né, do autocuidado, sobre identidade, né, a beleza dessa forma mais profunda, né, e o quanto esse devocional nos ajuda nesse processo da gente ter essa constância, da gente realmente ter esse dia a dia. E sozinho é muito mais difícil. Então, quando a gente tem, né, essa estrutura, como, né, temos nesse devocional, fica tudo mais fácil. Então, você não fica perdida sem saber por onde começar. Você já tem um norte. E aí, é muito mais fácil de você conseguir, de fato, ter o quê? A tal da constância, né? A disciplina, a constância. Porque já vai seguir. Você vai pegar, você vai acordar, já deixa ali na sua cabeceira, já abre, e aí você já vai ler e já vai ter a mensagem, já vai te ajudar nas narrativas que você conta para você mesma, já vai ter um exercício para você aplicar ao longo do seu dia e vai ter a oração, que você pode tirar uma foto, inclusive, que é outra coisa que eu faço, tirar uma foto, deixar no seu celular, pode até colocar no seu plano de fundo do seu celular, se você estiver num dia muito atribulado, deixa no plano de fundo e faz essa oração ao longo do seu dia. Porque, fala a verdade, gente, às vezes a gente nem sabe como orar. Tem dias que a gente tá com a mente tão atordoada, coração tão aflito, tão apertado, tão desanimado, que a gente não sabe como orar. Então, você ter aqui uma oração, por exemplo, ó, olha só essa oração aqui. Pai, ajuda-me a confiar no teu cuidado e abrir mão do que já não vem de ti. Ensina-me a ver o desapego como um passo para o teu propósito. Enche-me de coragem para soltar e de fé para receber o novo. Em nome de Jesus, amém. Lembra que eu falei para vocês que tinha uns de desapego? Desapegue para receber esse. Então, olha que lindo, você já tem a sua oração para o seu dia. Às vezes você está sem palavras, você não está conseguindo abrir seu coração para fazer uma oração e você já tem aqui. Aí fica muito mais fácil. Então, ter esse acompanhamento com esse Devocional Luminous fez toda a diferença na minha rotina mesmo. E eu tenho certeza que vai ser também um grande diferencial na rotina de vocês, amores. E aí, o que eu quero falar é que hoje foi a primeira live, né, que nós fizemos. Queria apresentar para vocês e mostrar essa correlação dos assuntos. Mas essa primeira vai ser assim, a primeira de muitas, tá? Ainda temos mais lives, então amei que já temos até aí um possível assunto para uma próxima live, né? Falar um pouquinho sobre comparações. E tem um grupo também no WhatsApp, amores, que vocês podem entrar, é gratuito, tá? E aí, por lá, eu pretendo trazer algumas mensagens para vocês, eu pretendo, enfim, usar esse grupo de alguma maneira para realmente a gente ir criando, sabe? Uma intimidade, para a gente ir se incentivando também, porque eu gosto muito esse senso colaborativo, né, da gente ir se ajudando e se lembrando. Eu sempre falo isso, né, no meu Instagram, que eu sinto que tudo aquilo que eu compartilho com vocês é uma maneira de lembrar vocês, né, porque Deus vai dando respostas ao nosso coração e a nossa função é lembrarmos tanto, né, a nós mesmos como aos outros dessas verdades de Deus sobre nós, sobre a nossa identidade. Então, entrem no grupo do WhatsApp, tá bom, amores? Porque eu tenho certeza que vai ter muito mais pra gente falar, pra gente fazer junto. E é só vocês clicarem, a gente vai postar nos stories, tanto aqui da Luminous como nos stories, nos meus stories, para você poder entrar nesse grupo. E a gente se vê, então, numa próxima, logo menos, acredito que estaremos novamente juntos e juntas. Entra, Júlia, entra porque você vai gostar, vai valer a pena. E a gente falou sobre muitas coisas aqui, né, amores, nessa live, sobre ciência, sobre estresse, sobre rotina, sobre beleza, mas, no fundo, a gente falou sobre coisas mais profundas, e uma delas é consciência. Então, eu espero que eu tenha ajudado você a despertar
para essa profundidade do autocuidado, de você, né, a importância de você cuidar do seu interior, do seu jardim interior. E eu tenho certeza que a gente tem muito ainda para viver juntas. Não se esqueçam de entrar no grupo do WhatsApp e fica aí o meu convite e o meu incentivo para você ter o seu devocional Desperte a Luz e Propósito, até para a gente ir fazendo junto. Tá bom, amores? Um super beijo, fiquem todos com Deus, obrigada pela companhia, foi uma alegria poder estar aqui e até logo, se Deus quiser. Beijo!